dia, tudo bem? Vamos ver se já estamos online, estamos ao vivo. Vamos confirmar aqui. Tudo ok. Certo, estamos online. Bom, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Vinícius Durbano. Estamos começando agora uma live Segurança não é um produto. Essa é uma live que a gente faz todas as quartas-feiras e a gente vai falar sobre o contexto de segurança da informação e cibersegurança. Só que antes eu quero saber se vocês estão me ouvindo. Tá tudo certo aí? Vamos ver. Vamos ver. É o microfone que tá faltando, né? Vamos lá. Vamos ver se tá tudo certo. Acho que agora melhorou, certo? Bom dia Matheus, bom dia Alisson. Bom, por favor me confirmem se agora vocês me ouvem bem. Agora eu estou com o microfone aqui perto. E me falem também, por favor, de onde vocês estão falando. Qual a cidade que vocês estão falando, para eu saber aí de quais regiões vocês falam. E quem já acompanha aqui essa página do Rafael Bernardes, grande parceiro, compartilhe essa live, compartilhe aí no seu Facebook e dê ali comente hashtag compartilhado. E aí eu vou saber que você compartilhou e vai ajudar a gente a levar para outras pessoas esse conteúdo aqui, tá bom? Ah, valeu, Matheus. Agora melhorou. Tinha esquecido desse detalhe do áudio. Bom, vamos lá. O tema hoje, como todas as quartas-feiras, às 11h30 da manhã, é segurança. E num contexto que segurança não é um produto. E eu sempre gosto de enfatizar essa frase, segurança não é um produto, porque normalmente, ou grande parte dos profissionais de TI consideram segurança da informação ou cibersegurança como produtos. Como, por exemplo, quando a gente fala de segurança, o que você faz de segurança? Sempre vem em seguida alguma coisa relacionada a produto. Tá? É importante o produto, sem dúvida, firewall, antivírus, normalmente é isso que vem, DLP e várias outras tecnologias de segurança, mas não é suficiente. E segurança não é um produto, tá? O produto ele faz parte do contexto de segurança da informação, mas também existe, o produto a gente pode falar que é a tecnologia, mas também existem processos e existem pessoas que precisam cada vez mais estarem alinhados aí com a segurança. Por isso que eu sempre falo, segurança não é um produto e você precisa refletir sobre isso, porque você precisa colocar processos e capacitar pessoas sobre segurança no seu negócio, tá bom? Bom, vamos lá. Já temos aí algumas pessoas. Show de bola, show de bola, show de bola. Em Budas Artes, Matheus. Budas Artes é muito bom. Quem nunca foi em Budas Artes, aqui em São Paulo, na Grande São Paulo, é uma cidade maravilhosa aí para passear aos domingos, especialmente. Bom, vamos lá. Hoje eu quero falar de um tema que está muito em evidência. Com certeza vocês já estão ouvindo várias pessoas falarem, especialmente um tipo de profissional falar bastante disso. Os advogados, advogados e advogadas, que é a lei, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, que ela já foi aprovada e entrará em vigor com suas multas e sanções já em agosto de 2020. Então já é uma lei que está valendo, vai sofrer algumas mudanças aí no seu caminho até agosto, pode sofrer, né? Mas que já tem uma base muito sólida
de como vai funcionar e das obrigações que as empresas e os profissionais precisam se preocupar. O grande lance é que muitas pessoas ainda acham que podem esperar até agosto de 2020 para começar a tomar alguma ação, mas na verdade não, a lei já está valendo e você tem que se adequar, é o prazo de adequação até agosto de 2020. Ou seja, se você não está se preparando para esse contexto da Lei Geral de Proteção de Dados, que fala de privacidade, então você já está atrasado, tá? Me diga aí, vocês que estão assistindo, quem já conversou sobre a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, com algum cliente? O cliente já questionou ou já citou a Lei Geral de Proteção de Dados? Digita um aí no chat, para eu saber quem já está falando sobre esse assunto. Digita um no chat quem já conversou sobre a Lei Geral de Proteção de Dados com clientes. E os clientes que eu falo pode ser um cliente interno, que é os departamentos, a sua diretoria, ou um cliente que você presta serviço. Tá? Digita um aí só para eu saber. Rafael Escobar, legal. Quem mais? Davi, legal. Digita um aí quem já conversou sobre esse assunto. Por que eu falo que... Por que essa pergunta, né? Quem já conversou sobre esse assunto? Porque é algo que as empresas estão ouvindo, as pessoas estão ouvindo no mercado, várias pessoas falarem sobre isso, né? Existem muitas palestras, workshops que estão sendo ministrados aí sobre o assunto. Existem cursos, certificações já sobre esse contexto de privacidade e a Lei Geral de Proteção de Dados. E o grande lance é que está gerando um movimento, uma demanda que vai cair em algum momento, se já não caiu, na área de TI, na área de tecnologia. Essa lei, apesar de ser uma lei e ter um contexto jurídico também, ela não tem nada a ver com jurídico. A lei, ela fala sobre privacidade de dados. Ela tem sim um respaldo jurídico importante, mas ela tem muito a ver com segurança da informação. Tá? E ela tem a ver com segurança da informação nos três pilares que a gente falou aqui no começo: tecnologia, processos e pessoas. Então, esses três pilares são importantes no contexto da lei. E a lei ela não vem com uma novidade, ela não vem com uma nova prática, necessariamente. Ela fala de coisas, a grande maioria das coisas citadas na lei, e quem não leu a lei, por favor, leia, que é importante, tá? Apesar de ser ali, ter alguns termos jurídicos, é importante você ler a lei. Então, a lei fala sobre vários contextos de segurança e de TI, que muitas vezes a área de TI é responsável, e muitas vezes a área de segurança, ou às vezes, a maioria das vezes em pequenas e médias empresas, é junto esse contexto de TI e segurança, né? Falar de várias coisas que a gente já sabe, que já falam em outras normas, já falam, por exemplo, na ISO 27001, já falam, por exemplo, em outros tipos de normas como PCI para empresas de meio de pagamento, falam de coisas que já são melhores práticas, só que agora é uma lei. Então, vai ser obrigatório, vai virar obrigatório a partir de agosto de 2020, você cuidar da privacidade das pessoas físicas. E as pessoas físicas, você tem não somente em negócios que atendem pessoas direto, que são os conhecidos B2C. As pessoas físicas também estão relacionadas, você também tem dados de pessoas físicas em empresas B2B, que atendem outras empresas. Um exemplo clássico são funcionários. Então, toda empresa que tem funcionário tem dados pessoais de pessoas. Outra coisa, quando você atende B2B, empresas, quando você pega aquele contrato social da empresa, para você fechar um contrato, alguma coisa nesse sentido, lá no contrato social tem dados pessoais também dos sócios da empresa. E se você entrar a fundo, existem vários locais que você tem dados pessoais em empresas de todos os segmentos, desde indústria, comércio, serviços, B2C, B2B,
o que for. Todas as empresas estão enquadradas nessa lei e precisarão seguir essas normas, essas melhores práticas, tá? E aí, algumas dúvidas também. Às vezes você pode falar, pô, mas são só, esse contexto de LGPD é só para empresas de médio e grande porte ou grande porte. Não, é para qualquer tipo de empresa, desde uma MEI até uma big company. Então, todas as empresas de todos os tamanhos e todos os segmentos estão obrigadas aí a seguir a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, você como empresário também precisa se adequar à lei e você como prestador de serviços também precisa ajudar o seu cliente a atender a lei. Ou seja, a gente tem vários desafios nos próximos meses e a gente está finalizando aqui o mês de julho, último dia do mês que vem, de agosto, começa então uma contagem regressiva da LGPD. Um ano aí até a LGPD entrar em vigor e começarem todas as questões de multas, advertências, etc. e tal. Tá? E já tem também as empresas que já sofreram multas e advertências já baseado nessa lei. Mesmo que a lei não esteja em vigor, já existem casos de sanções relacionados a essa privacidade de dados, né, como empresas de telecomunicações já tiveram multas até relacionadas a isso, não ainda falando da LGPD especialmente, mas já se baseando nela, porque é uma base relacionada a também aqueles direitos do consumidor, né? Que você não pode ali explorar os dados do consumidor sem ciência. Tem várias coisas em outras leis, tanto no Marco Civil da Internet quanto no Código de Defesa do Consumidor, que já falam sobre privacidade. E a LGPD ela complementa isso de uma forma bem completa, então a gente precisa estar de olho, tá? Olha só, a gente tem uma pessoa aqui de Angola, que bacana. Legal, legal, bom ter vocês aqui, sejam muito bem-vindos. Bom, então, o que eu quero trazer aqui para vocês hoje é a possibilidade de vocês terem mais consciência sobre a importância da Lei Geral de Proteção de Dados no contexto da empresa de vocês e quais são também as obrigações e principalmente adequações que você vai ter que fazer, tanto na forma que você presta o serviço, tanto em oportunidades que você pode, de negócio que você vai poder gerar, quanto a necessidade de apoio de outras empresas e parcerias que você vai precisar ter para conseguir atender seu cliente melhor, de uma forma mais completa na questão da Lei Geral de Proteção de Dados. Esses dias a gente tem um parceiro aqui na área jurídica que a gente criou em conjunto um plano de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Aqui na Equity, por exemplo, a gente já está no meio desse processo de adequação da nossa própria empresa para a LGPD. A gente já está com projetos em andamento para adequação da Lei Geral de Proteção de Dados em outras empresas, de outros segmentos, clientes nossos. Né? E esse programa é um programa que ele é meio jurídico e meio segurança. E lá no canal desse parceiro nosso jurídico, que é Amado Ibana, eles falam bastante disso e uma das questões era sobre o porquê que uma área de TI ou uma empresa de TI sozinha não conseguiria ou não tem a expertise para fazer a adequação à LGPD. Essa foi uma questão. Por que uma área de TI ou uma empresa de TI sozinha não consegue fazer a adequação à LGPD? E aí, minha resposta é a seguinte: uma área de TI, normalmente, ou uma empresa de TI, normalmente, ela cuida sim de segurança, é uma das coisas mais importantes, né, de uma gestão de TI, só que muito relacionado à segurança de TI. A segurança de TI, que normalmente está relacionado a itens como firewall, gestão desse firewall, processos relacionados a esse firewall, antivírus, gestão e processos relacionados a antivírus, gestão de patches e processos relacionados a patches de atualização de segurança, proteção de acesso à internet.
Então, essas coisas são importantes e estão sim previstas como uma melhor prática para atender a questão da privacidade, mas elas não são suficientes. Você tem outros processos essenciais na Lei Geral de Proteção de Dados que normalmente não estão no contexto de gestão de TI, no contexto de prestação de serviço de TI, e que vão precisar estar em todas as empresas a partir dessa lei aí. E eu cito dois processos primordiais que a lei cita ali em vários momentos, de várias formas diferentes. Um desses dois processos importantes, que normalmente não está na gestão de TI de uma pequena e média empresa, e não está também em prestação de serviço de TI, é a resposta a incidente. Na lei, existe uma área específica ali que fala da possibilidade ou da necessidade, melhor dizendo, de ter um plano de resposta a incidente em todas as empresas. Ou seja, esse plano de resposta a incidente é relacionado a casos e incidentes de potenciais ou de vazamento de dados. Então você tem que ter um plano criado e um processo bem definido de como você vai tratar no caso de uma suspeita de vazamento de dados ou no caso de vazamento de dados. E esse plano de resposta a incidente é um processo de segurança já bastante tradicional, né? Tem até um tipo de blueprint ali, né? Que é o NIST, que você consegue identificar qual que é ali as melhores práticas de resposta a incidente. Na verdade, não é NIST, não. É o... Vamos pegar aqui, ó. Incidente. É parecido. Aqui o NIST é outra coisa. CSIRT, desculpa. É o CSIRT. Então, o CSIRT é uma metodologia, né, de processo de resposta a incidente que você pode se basear. Tem até uma certificação para isso. E esse é um dos processos que não está normalmente dentro de uma gestão de TI ou dentro de um processo de suporte de prestação de serviço de TI. E esse vai ser um passo importante relacionado à segurança da informação, que uma área de TI normalmente não tem essa expertise. Esse é um dos processos e um dos motivos pela qual uma área de TI sozinha não consegue fazer essa adequação. Um outro processo importantíssimo e que também a Lei Geral de Proteção de Dados traz à tona é o processo de gestão de vulnerabilidades. E esse é um processo que também, tradicionalmente, não é tratado por empresas de serviços de TI e por áreas de TI. Isso sim está dentro de um processo de uma área de segurança. Então, áreas de segurança de empresas no ramo bancário, de empresas de investimentos, de seguros, já tem esse time de gestão, né, de gestão de vulnerabilidades, né? Então, essa gestão de vulnerabilidades ela é um processo importante e quando a gente fala da Lei Geral de Proteção de Dados, que ela fala muito sobre os riscos de vazamento de dados, a gestão de vulnerabilidades ela é essencial, porque ela vai possibilitar que você faça o monitoramento contínuo e recorrente de vulnerabilidades que estão ali relacionados a vetores de vazamentos ou de ataques cibernéticos. Então, quando você faz a gestão de vulnerabilidade, você começa a monitorar os vetores de risco ali, você começa a fazer esse processo de prevenção de segurança e prevenção de vazamento de dados, se a gente falar da LGPD, e prevenção de ataque cibernético também, que inclui ali a questão da LGPD e também inclui a questão da continuidade de negócio, de você não deixar o negócio parar por conta de um incidente cibernético, que acontece muito. Tá? Então, esses dois processos, resposta a incidente e gestão de vulnerabilidade, são os dois grandes motivos que, na minha visão, fazem já de cara uma área de TI ou um prestador de serviço de TI não conseguir hoje atender o cliente na adequação de LGPD. Tá? Então, o que eu trago aqui de provocação para você? Você precisa se aprofundar nessas duas frentes. Além das melhores práticas que você já sabe, além daquelas práticas todas que você já sabe, de gestão
de firewall, de antivírus, gestão de patch, web protect. Então você ter ali, por exemplo, um RMM fazendo ali toda a parte, te ajudando no monitoramento da rede, na gestão, né, remota ali do ambiente do cliente, é importantíssimo. E a gente tem aí parceiros como a SolarWinds, a AD, que tem uma ferramenta incrível para isso. Você também tem, além disso, você tem que fazer isso. Isso, inclusive, você tem que cada vez mais migrar para esse modelo de MSP, né, de prestador de serviços gerenciados. Mas também você tem que se preocupar com novos processos de segurança, como resposta a incidente e gestão de vulnerabilidades, que a lei ela vai exigir. Tá? Então você tem uma oportunidade aí, né? Você tem uma oportunidade, você tem um desafio, claro, um desafio, porque primeiro você vai ter que adequar a sua empresa para fazer todo esse processo. Então, por exemplo, se você não usa essas ferramentas, esses processos dentro da sua empresa, você vai precisar começar a usar agora. E se você não oferece para todos os clientes, você vai ter que começar a fazer isso. Tá? E uma chance que você tem é de usar esse motivo da Lei Geral de Proteção de Dados também para ajudar nessa negociação com o seu cliente, para ajudar no entendimento dele com relação à necessidade desse processo, desse serviço, desse contrato e da importância que você tem no negócio dele. É também uma oportunidade porque você, a partir de agora, começa a ter mais ligação, você começa a estar mais próximo da estratégia do cliente. A lei ela traz uma questão estratégica, né, bem, até na questão de quem não está adequado provavelmente não vai conseguir atender grandes clientes, porque todos os grandes clientes e médios clientes vão precisar que todos os fornecedores estejam adequados à lei. Então é um diferencial competitivo ainda hoje, daqui a alguns anos não vai ser mais, vai ser normal. Né? Então você está ali mais alinhado com a estratégia e a questão do risco do negócio. Quando você tem um risco de negócio de levar multa, de parar o negócio, né, do negócio parar de funcionar por conta de alguma sanção da lei, você agora chegou mais próximo do core business do cliente, né? Então isso daí é um risco alto, então você começa a ter mais valor. Consequentemente, quem presta esse tipo de serviço e quem tem os serviços de TI orientado à segurança, começa a também poder cobrar mais caro o seu serviço. Por que não? Se você tem um serviço de qualidade mais estratégico. Tá? Então, é oportuno. E acho que o grande gargalo da comunidade de TI, especialmente dos prestadores de serviço, é com relação a não fazer prevenção de segurança. E quando eu falo de prevenção de segurança, eu estou falando de um desses processos aqui, que é a gestão de vulnerabilidade. Tá? Muita gente está começando a ouvir a palavra vulnerabilidade agora. Vulnerabilidade era falado poucas vezes, hoje a gente está ouvindo até no Jornal Nacional, em canais grandes de massa, falando sobre vulnerabilidades, por exemplo, do Telegram, falando do caso do Sérgio Moro, ministro de Segurança, né, que o Telegram, por exemplo, tinha uma vulnerabilidade que possibilitou que aquele vazamento de dados ocorresse. E esse contexto de vulnerabilidade relacionado à ameaça e que gera um risco, isso vai cada vez mais estar sendo dito, o seu cliente vai saber disso, mesmo que ele não seja técnico, ele está ouvindo sobre isso. Então, se ele não ouvir de você isso, ele vai ouvir do seu concorrente. Tá? Então você tem que ter muito claro isso. Você tem que ter muito claro o que é vulnerabilidade, o que é uma CVE, o que é um CVS. Né? Isso tudo são termos relacionados à vulnerabilidade e à gestão de vulnerabilidade. O que a vulnerabilidade tem a ver com ameaça? O que é uma ameaça? O que uma vulnerabilidade, uma ameaça, quando se encontra, o que risco que ela gera? Por que existe esse risco? Qual o risco para o meu cliente? Esse contexto de risco, compliance, né, que agora a gente começa a falar de compliance, de você estar em compliance com a lei. Então, tudo isso é algo que você precisa se aprofundar. Existem várias formas de você fazer isso. E uma forma que eu sempre indico é começa a fazer gestão de vulnerabilidade através de uma ferramenta que vai te ajudar na gestão, por exemplo, o EcoTrust, que é a nossa ferramenta aí de gestão de vulnerabilidade. Você tem outras também de mercado, mas o ponto é, através de você começar a usar ferramentas de scan de vulnerabilidade, vulnerability assessment, de gap analysis de segurança, isso vai te ajudar a entender esse contexto, começar a criar um processo de gestão de vulnerabilidade, colocar isso dentro do seu portfólio de segurança
e começar a entrar dentro de um contexto que é agora, o futuro é agora, que é o momento. Você precisa estar orientado à segurança, tá? Eu não sei se, quando eu falo todas essas coisas aqui, se faz total sentido para você ou não, tá? Mas é algo que você precisa considerar urgentemente se você quer ter vida longa e próspera, como diz o Rafael, da sua empresa, tá? E aí eu trouxe aqui para vocês um conteúdo que fala um pouco sobre a LGPD. É um começo de uma demonstração sobre a LGPD que eu faço e que eu vou passar um pouquinho para vocês entenderem um pouco esse contexto, tá? Só que antes, Jequiti. Bom, vamos lá. Eu tenho aqui, então, uma apresentação para falar o contexto da LGPD no sentido de adequação. Quando a gente fala de adequação à LGPD, você tem vários processos, você tem muita gente falando de adequação à LGPD relacionada a jurídico, e lembrando, não é um problema jurídico, a LGPD não é um problema jurídico. O jurídico sim vai estar junto nesse seu processo de adequação para revisar contratos, mapear riscos, analisar vulnerabilidades e tem um trabalho grande nesse contexto aí. Mas não passa da metade do contexto da Lei Geral de Proteção de Dados. É importante saber disso. Tá? O que a Lei Geral de Proteção de Dados não é? Tá? A Lei de Proteção de Dados ela não é uma bala de prata, não é uma solução. Se você vê qualquer coisa relacionada com, olha, essa daqui é uma solução para você se adequar à LGPD completamente. Ferrou, já está errado. Ela não é um problema de tecnologia também. Ela é sobre pessoas, processos e tecnologia. É um contexto mais amplo. Tá? Ela não é um problema jurídico, não é de segurança, não é de RH, de conformidade, de risco, não é de marketing, de vendas ou de TI. Na verdade, é todo o conjunto do negócio, né? Realmente é um conjunto que vai ter que se adequar. Lógico que a liderança dessa adequação da Lei Geral de Proteção de Dados, normalmente ela acontece pela área de TI, pela área de segurança e ou pela área jurídica. E na verdade ela precisa ela tem que ter uma liderança compartilhada, em conjunta, tá? Eu gosto muito do modelo que a área de segurança e a área jurídica estão liderando juntos. E aí depois acionam as áreas de TI, as áreas de negócio, outras em cada momento, tá bom? E eu vou mostrar o porquê disso. Não se trata também apenas de uma lei brasileira. Na verdade, ela está alinhada ao contexto de privacidade de dados que o mundo inteiro está se adequando. Ela se baseia sim na GDPR, né, que é a GDPR, a Lei Geral de Proteção de Dados lá europeia, se baseia muito, porque é uma lei bem interessante e madura, mas você também tem outras iniciativas dessas no mundo inteiro. Tá? No mundo todo você tem leis e normativas que estão sendo lançadas para a privacidade dos dados. E isso é principalmente por conta da questão de um bom relacionamento comercial entre as empresas. Então, está ali colocando como um valor a segurança, um valor essencial para que os negócios funcionem bem. Então, quando eu faço negócio com você e compartilho um dado com você, por exemplo, eu quero ter ali a garantia e quero ter uma segurança, uma tranquilidade de que você está tratando bem os dados que eu compartilhei com você. E isso tem muito a ver com todo tipo de negócio. Então, os países que não estiverem adequados, e o Brasil ele se correu com essa questão da LGPD, muito porque se ele não estiver adequado, os outros países, por exemplo, na Europa, dificilmente vão fazer negócio com o Brasil, vão quebrar contratos, etc. e tal. Então, isso é uma questão estratégica para o Brasil. Inclusive, esse é um dos grandes motivos pelo qual dificilmente eu acredito que vai adiar essa lei para entrar em vigor em agosto de 2020, porque é estratégico para o Brasil. É igual a gente estava falando agora aí das reformas, né, da Previdência e outras reformas que estão por vir, elas são estratégicas para a economia do Brasil. E a Lei Geral de Proteção de Dados
também é algo estratégico para relações internacionais, tá? Então, é importante a gente saber disso. Você também tem um desafio ali, um desafio bem grande de mapeamento de dados, né? Inclusive, é um dos principais temas que se fala aí, especialmente quando a gente tem um contexto superficial da lei, é com relação a esse mapeamento de dados. Eu vou ter que, como eu apago o dado, eu vou poder apagar o dado do cliente ou não. Esse contexto é super superficial, tá? Apesar de ser um contexto importante, não se trata somente disso, de você apagar dados ou não, tá bom? Ou de você ter ali o consentimento do usuário que ele pode apagar, que você pode pegar os dados dele. Isso daí é o mais simples do processo. Isso daí é muito fácil de resolver. Isso com uma tecnologia se resolve, tá? O contexto de mapeamento de dados ele é muito mais desafiador, tá? E ele tem várias coisas ali. Primeiro, dificilmente uma empresa hoje, ou a minoria das empresas hoje, tem ali mapeado todos os seus dados, né? Lógico, existem empresas maduras, mas a grande maioria não. Você não sabe onde aquele dado ele está replicado, se ele está tendo acesso por pessoas que não deveriam ter acesso. Então você tem várias coisas, mas basicamente 4 coisas ali de desafio de mapeamento de dados, que uma é a questão de identificar esses dados pessoais, né? Você tem um conjunto de dados, quais deles são pessoais? Primeiro você tem que ir para a definição. O que é dado pessoal, né? Então você já vai ter um contexto de educação ali, e dado pessoal, a gente pode dizer aqui, né, quando a gente fala da lei e o que é considerado dado pessoal, é qualquer dado, qualquer informação que consiga identificar uma pessoa, como uma pessoa única. Então, um CPF, você consegue identificar uma pessoa? Consegue. Um endereço completo, você consegue identificar uma pessoa? Consegue. Um endereço vinculado ao CPF? Pior ainda. Tá? Um tipo sanguíneo, você consegue identificar uma pessoa? Se tiver só o tipo sanguíneo, não. Você tem ali sangue O positivo, ele sozinho não. Mas se você tiver O positivo com Vinícius Durbano, aí você já você passa dos dados pessoais e começa a ter dados médicos, começa a falar de dados sensíveis, que aí tem um outro tratamento específico. Ou seja, para você identificar os dados pessoais, você tem que saber o que é dado pessoal, aí depois você vai entrar em dados sensíveis, e aí você tem cada tratamento diferente ali, tá? Então esse é um desafio. Identificar onde você está salvando esses dados e como você faz para salvar e para proteger esses dados. Aqui entra inclusive a parte de backup. O quanto você está guardando de dados. Porque assim, até hoje, até o momento, o quanto mais você guardasse de dados que você tem ali, melhor. O único empecilho, ou o principal empecilho até o momento é, por exemplo, no backup. Guarda ali, faz a retenção diária, a retenção semanal, a retenção mensal, anual. E se quiser deixar aí todos os anos, 10 anos, deixa. Deixa guardado aí. Hoje já vai mudar um pouco o mindset. Você vai ter que ver, será que a gente precisa mesmo desse dado? E qual dado a gente precisa guardar mais e qual dado a gente pode guardar ou deve guardar? Então, essa questão de você guardar e o que guardar de dados é importante. Antes, né, como eu falei, para concluir o que eu comecei, a questão principal era o custo, né? O quanto custa eu guardar esse volume de dados? Porque você tem um custo de armazenamento, né? Ou em fita, ou em nuvem, ou seja lá como for, o custo de armazenamento sempre era um limitador ali da quantidade de retenção de backup, por exemplo, que você tem. E hoje você vai ter que repensar tudo isso. O custo ele não vai ser mais só preocupação, mas sim, eu quero guardar isso daqui, eu quero me preocupar com possível vazamento. E aí entra no terceiro ponto, que é menosprezar os volumes. Então, tem um contexto agora de que quanto menos dados você conseguir armazenar, melhor. Porque você tem menos riscos. Porque quanto menos dados você tem, menos risco de vazar aqueles dados, né? Ou menos risco de vazar dados que podem causar um problema. Então, a menosprezar os volumes é um desafio ali, né? E compreender também as obrigações legais é importante, especialmente porque você tem outras, dependendo do setor, você tem outras regulamentações e você tem que começar a fazer ali uma relação e também estar atualizado sobre o que a regulamentação está pedindo hoje, tá? E ela vai se movimentando aí com o decorrer do tempo. Por exemplo, uma questão de onde
de você mapear os dados, hoje a gente tem um contexto absurdo aí, né? Onde estão os dados? Eles podem estar em notebooks, onde o notebook ele pode ir para a casa do funcionário, do colaborador. Ele pode estar em escritórios remotos, espalhado. Você pode ter ali dados que estão sendo trafegados em coworking, por exemplo, né? Esses escritórios remotos ou compartilhados. Você pode estar numa casa de um cliente ou numa casa de um fornecedor, num concorrente, tudo isso, os dados estão trafegando ali. On-premises, você pode ter ali dados em servidores dentro das empresas. Você pode ter dados, e você tem dados em nuvens públicas, né, em AWS, Azure, Google, né, e esse contexto de IaaS e PaaS, né, plataforma e infraestrutura como serviço, e você também tem dados em SaaS, em software como serviço, como você tem dados no CRM, lá dentro do seu CRM, do Pipedrive, por exemplo, ou outro CRM, tá, do Agendor. Você tem dados dentro lá do seu e-mail, do G Suite, do Office 365, etc. Tudo isso são SaaS. Né? Você tem vários, por exemplo, se o marketing contratou ali um sistema de inbound marketing, ali tem dados pessoais, vai ter que entrar nesse mapeamento. E você vai vendo que essa imagem mostra muito os dados duplicando e se convergindo, se embaralhando todo. Como mapear isso? Você precisa ter uma estratégia para isso. Tá? Esse é um grande desafio de mapeamento de dados. Inclusive, a questão do Shadow IT, né? O Shadow IT é um termo que alguns anos atrás começou a ser usado, hoje eu estou vendo pouco, mas o Shadow IT é quando você descentraliza a contratação de tecnologia. Apesar de eu estar ouvindo pouco, isso está cada vez mais aumentando. Então, quando você descentraliza a contratação de tecnologia, sai da área de TI, o que acontece? Você perde o controle de onde estão os dados. Então, por exemplo, hoje é muito comum, porque o que acontecia muito, né? Uma área de negócio solicitava ao TI um recurso tecnológico para resolver algum problema de negócio, e aí tinha um processo moroso até conseguir. Isso até para prestadores de serviço de TI. O cliente pede um recurso, aí você demora 15 dias para falar com ele, ou um dia, ou 10 dias, ou uma semana, sei lá. Você demora mais do que ele esperava. O que acontece é que o cliente ele vai contratar sozinho. E você nem vai ficar sabendo, você vai ficar sabendo depois de algum tempo. Né? Acontece muito isso. E a mesma coisa em empresas médias e grandes. Solicita para a área de TI, a área de TI demora a dar uma solução, a área de negócio já vai lá e contrata direto um SaaS. Muito fácil, simples, já tem um onboard ali, CS, não sei o quê. Então, esse é um risco para a questão da privacidade e da Lei Geral de Proteção de Dados também. A marketing é uma área, contrata um sistema de e-mail marketing, você nem fica sabendo. Contrata um sistema de inbound, você não fica sabendo. Contrata até às vezes uma hospedagem e você não fica sabendo. Tá? Então aí estão os riscos e desafios aí no contexto. Você tem o desafio da segurança da informação, que um grande problema é a gestão de vulnerabilidades. Você conseguir levar ali o seu processo, os seus processos dos seus clientes, e isso você tem que fazer antes dele entender, tá? Você tem que levar os processos dos seus clientes desse contexto baseado em incidente para um contexto baseado em gestão de segurança. Né? Esse é um gráfico que eu já mostrei algumas vezes, e depois a gente pode entrar mais profundamente, mas hoje, um processo ele é muito baseado em incidente. Você tem uma vulnerabilidade que nasce, ela passa ali pelo 0D, passa pela criação de uma correção, cresce aí o número de ataques e explorações dessa vulnerabilidade, e normalmente a correção daquela vulnerabilidade só é aplicada depois de um incidente. Então acontece muito isso. Você só aplicar a correção de uma vulnerabilidade depois do incidente. E você tem que levar para um processo de gestão de segurança da informação. Gestão de segurança, isso através de um processo de gestão de vulnerabilidade é onde você começa. Onde você tenha mapeado ali quais são os seus riscos, quais são as vulnerabilidades de segurança dos seus clientes e você conseguir aplicar a correção o mais rápido possível e antes da massa toda do grande volume de empresas e pessoas serem atacadas no mercado. Isso vai ser essencial para você manter a segurança e a privacidade dos dados. Tá? Então, esse é um desafio de segurança. E um desafio jurídico é justamente você, basicamente, 3 pontos ali, né? Os dados pessoais, e a lei é essa daqui, né? 13.853 de 2019, né? Que ela foi recentemente aí, apesar de ser 2018 a primeira, ela foi agora recentemente ajustada e teve algumas modificações com relação
a Agência Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão que vai fazer toda essa gestão da LGPD. Teve também a questão do DPO, que é o encarregado do dado, que foi definido que não precisa ser um advogado, ele pode ser qualquer profissional. Isso abre oportunidade, mas também tem alguns riscos, etc. Agora, os desafios jurídicos, eles passam basicamente por você precisar ter dados adequados ao seu negócio, pertinente e limitado à finalidade que o seu negócio tem. Então, esse negócio de você ter dados à vontade, uma big data para fazer o que você quiser, começa a entrar em xeque. Você tem que ter esses 3 pontos aí principais da lei, tá? E depois a gente pode trazer essa questão mais à tona aqui com o apoio de um advogado especialista em direito digital, que eu posso trazer aqui depois, tá? E a LGPD na prática, basicamente você tem 5 pontos relacionados à gestão de risco da lei, que ela passa por regulamentação, que é puramente jurídico, contratos, também puramente jurídico. Então, essas duas partes é o jurídico realmente que vai conseguir ajudar. Tá? Aí você tem a parte de procedimentos, aí já entra jurídico e segurança, é uma responsabilidade compartilhada, tem várias coisas diferentes de segurança e várias coisas de cunho jurídico. Aí você passa por ferramentas, que aí é exclusivamente de segurança, não tem nada a ver com o jurídico, apesar do jurídico documentar isso depois no plano de adequação. E aí você tem a parte de conscientização, que entra na questão jurídica e também entra na questão de segurança. Basicamente você vê que é bem dividido, né? A parte jurídica e de segurança. Essa questão relacionada à gestão de risco. E aí, o processo de adequação, ele passa basicamente por esses 6 pontos. E aí entra uma oportunidade, especialmente no ponto 1 e 2, para você que é prestador de serviço de TI. Você já pode se preparar para começar a fazer o 1 e o 2, independente de qualquer coisa. E o 4 também faz parte de um processo de maturidade que você vai ter. Mas o 1 e o 2 tem a ver com levantamento, um assessment. Isso tem a ver com o jurídico vai fazer os seus levantamentos ali do ambiente do cliente, vai ver quantos funcionários tem, os contratos, vai começar a analisar todos os contratos de fornecedores, etc. Tem um monte de trabalho para fazer entrevistas com os gestores. E de segurança também, você fazer ali um levantamento. Sabe quando você entra no seu cliente ou você começa numa empresa nova e você faz o levantamento de tudo ali que tem? Vê lá onde está hospedado o site, vê quais são os servidores, usuários e senha desses servidores, URL, sistemas importantes, sistemas mais críticos. Esse levantamento no plano de adequação da Lei Geral de Proteção de Dados é importante e você já pode começar a fazer isso. Se você não tem isso no seu cliente, você precisa ter. O segundo ponto é a análise de vulnerabilidades. Tendo feito esse levantamento, você vai começar a analisar quais desses pontos que você levantou estão vulneráveis a vazamento de dados. Nesse caso da empresa, mas você pode ir mais além, vulneráveis com relação à continuidade de negócio, à segurança da informação, à cibersegurança. Então, o 1 e o 2, eles fazem parte de um processo de adequação e você já pode começar a fazer. Você pode cobrar parte disso do seu cliente, se for o caso. Você pode criar projetos, criar contratos ou serviços de gap analysis, uma consultoria, alguma coisa relacionada a análise de vulnerabilidade e levantamento, tá? Então, aqui, ó, 1 e o 2 é importantíssimo e você já pode aproveitar esse contexto, tá bom? No 1, por exemplo, a gente costuma fazer um scan de vulnerabilidade, de segurança. Né? No 2, a gente, através desse scan, porque sempre você vai fazer o 2 baseado no que você fez no 1. Você começa a fazer uma análise de vulnerabilidade, mapeamento de riscos. E vai depois ajudar na questão do 3, que é a definição das prioridades de adequação, baseado no risco. Depois, implementação de ferramentas. Então, implementação de ferramentas de mapeamento de dados, de criptografia, de gestão de vulnerabilidade, etc. Implementação de processo. Inclusive, ó, o EcoTrust ele entra no 1, entra no 2, ele vai ajudar na definição da prioridade, o EcoTrust, que é a nossa plataforma de scan e gestão de vulnerabilidade. Entra na implementação de ferramentas, que você vai ter que ter uma ferramenta de gestão de vulnerabilidade e de segurança. E um processo que você vai criar em cima do EcoTrust também. E a documentação da adequação, você pode ter alguns prints também. Então, você vê que não é por acaso que existe o EcoTrust aí. Então, depois que você implementou ferramentas, você cria processos que vão utilizar essas ferramentas e processos que não vão utilizar ferramentas, processos sozinhos também, né? E você vê,
somente no último ponto que segurança não entra, que é exclusivo de jurídico. Mas todos os itens aqui do processo de adequação, levantamento e assessment, análise de vulnerabilidade, definição de prioridade de adequação, implementação de ferramentas, implementação de processos, todos esses têm a ver com segurança e têm relação com tecnologia da informação. E no fim aqui a documentação da adequação, que é um documento que vai te preparar para caso você tenha algum incidente, que você tenha ali que responder para a ANPD, Agência Nacional de Proteção de Dados, tá bom? E aí, alguns processos relacionados, algumas implementações técnicas que provavelmente você vai precisar, né? Que entra nessa parte aqui, ó, de implementação de ferramentas, que é exclusivo de segurança e que tem relação forte com tecnologia da informação. Uma das ferramentas técnicas, né, implantações técnicas prováveis aí, é uma tecnologia de descoberta, indexação e mapeamento de dados. Você vai precisar disso, especialmente se você não, se você tem dados espalhados. Muitas vezes esse tipo de recurso, se você está, por exemplo, no G Suite ou no Office 365, essas ferramentas, elas já, se você está tudo em nuvem com eles, tá o servidor de arquivo, tá tudo lá, você não tem sistema fora, não tem nada, que é difícil, né? Você já tem algumas coisas que você já consegue fazer indexação, descoberta e mapeamento. Tá? Então, muitas vezes isso já pode ajudar bastante. Mas normalmente você tem dados, por exemplo, você tem que mapear os dados que estão no notebook, os dados que estão disponíveis na nuvem. Então, essa ferramenta você provavelmente vai precisar. A gente já está homologando algumas aqui, está até usando já algumas. Depois a gente pode falar sobre isso. Você vai precisar também de uma plataforma de scan e gestão de vulnerabilidade, para você conseguir fazer vários daqueles pontos, desde o assessment, uma análise de vulnerabilidade, uma gestão de risco de segurança. Então, aqui entra o EcoTrust, que é a nossa plataforma. Se você quiser conhecer, a gente pode falar sobre isso. Inclusive, eu vou sobre uma plataforma de scan e gestão de vulnerabilidade, eu vou compartilhar aqui no chat um link que você pode se inscrever para ver uma apresentação do EcoTrust, tá bom? Esse daqui é o link, ó. Foi aí com o Rafael Bernardes. Esse link você entra, se cadastra e eu posso te apresentar ali o EcoTrust para você ver como ele entra nesse contexto aí de segurança e também adequação à LGPD, tá bom? Outra implantação provável e técnica é a automação de processos e resposta a incidente. Então, você tem desde automações que você pode fazer para viabilizar que aqueles processos que a LGPD pede sejam viáveis, né, que sejam aplicáveis ao seu negócio, né, porque a gente tem que sempre pensar na redução do custo, senão você vai trabalhar para se adequar à LGPD, vai viabilizar o negócio. Então, automação é um ponto importante e é um ponto que está crescente aí. Eu mesmo automatizo tudo que eu posso aqui, tá? E resposta a incidente, porque você tem ali uma obrigação legal de ter ali um plano de resposta a incidente. A lei ela não fala que você precisa de uma ferramenta para fazer isso. Você pode fazer num papel de pão e ter documentado um processo de resposta a incidente, né? Mas se você tiver uma ferramenta é muito mais fácil, muito mais viável, muito mais aplicável, tá bom? E tecnologias de criptografia de dados. Muitas vezes você vai ter que criptografar dados ali pessoais e outros dados. E muitas vezes você vai ter que anonimizar dados, né? Então você tem ali a questão da anonimização também, que às vezes você precisa ter o dado, mas ele está anônimo ali, você valida ele, mas você não tem ali acesso, ou a sua equipe não tem acesso àquela informação por completo, tá bom? Essa anonimização, por exemplo, é muito comum em cartões de crédito, né? Por exemplo, quando você, por exemplo, a gente no nosso sistema de Service Desk, se você mandar um número de um cartão de crédito por e-mail para a gente, vai cair no nosso sistema, esse número ele já vai ser anonimizado. Ninguém da minha equipe vai conseguir detectar que aquilo é um número de cartão de crédito, só vai conseguir ver os últimos números, porque o próprio sistema já tem um sistema de anonimização, tá bom? E você vai ter que colocar essa questão de anonimização em outros contextos, ok? E aí, qual que é o prazo, né? Qual que é quanto tempo você tem para adequar? A gente estima que aquele processo ali de adequação que eu resumi, ele dure em torno de 10 a 12 meses, né? Mais ou menos ali a gente está vendo, a gente está executando alguns projetos que a gente está estimando 500 horas, né? Lógico, 500 horas daria para você fazer em menos tempo,
né? Se você fizer todo dia, o dia inteiro. Mas, como depende de várias áreas e vários outros stakeholders, outras pessoas ali chaves, então esse é o tempo que a gente vê que é coerente, de 10 a 12 meses. E até porque, como você tem praticamente 12 meses aí até a lei entrar em vigor definitivamente, e começarem todo o processo de sanção e monitoramento disso, então é legal também você ter esse período até ali agosto, porque você vai ter algumas mudanças que durante a adequação você vai fazendo, você vai conseguir fazer, né? Porque pode ser, não adianta você falar que está adequado hoje, ninguém vai estar adequado hoje, porque vai mudar amanhã, vai fazer um ajuste na lei, etc. Tá bom? Bom, então eu quis trazer aqui para vocês esse contexto, porque a LGPD não é algo que não vai pegar, que é dúvida, nada disso. É algo bastante sólido, bastante maduro e que tem tudo a ver com o seu negócio. Você precisa investir hoje em processos, pessoas e tecnologias relacionadas à segurança da informação para que você consiga ajudar seu cliente, ajudar a sua empresa a estar adequada. Tá? Então, tente fugir também um pouco de a formação de DPO. É legal você entender e pode até fazer o curso e tirar a certificação de DPO, mas a questão do DPO, que é o encarregado do dado, não vai fazer você estar adequado. Você vai precisar ter um conhecimento de segurança mais abrangente. Você vai precisar sim conhecer de proteção de dados, privacidade, vários contextos nesse sentido aí, mas você vai precisar também saber de segurança. Você vai precisar ter um time, um parceiro que consiga te ajudar nessa questão de segurança para você conseguir atender a lei. Senão você vai ser muito superficial, tá bom? Bom, então eu espero que tenha sido interessante para você, que tenha levantado algumas questões aí para você, tenha feito você pensar sobre essa questão. O fato é, comece agora a fazer coisas relacionadas a isso. Comece a investir em segurança, em processos de segurança, porque não tem tempo para se preparar para isso. Você precisa fazer agora. Não espera daqui 6 meses, começar em janeiro, nada disso. Começa a se estruturar agora, porque tem um processo de maturidade seu e da sua equipe. Então, se você precisar de ajuda, precisar de conselhos com relação a isso, conte comigo. Eu vou começar a fazer no mês que vem, agosto agora, um webinar quinzenal sobre a LGPD lá no meu canal no YouTube. Então vai lá no YouTube e busca lá Vinícius Durbano, tem um canal Vinícius Durbano. Eu vou começar a fazer um webinar ao vivo lá sobre LGPD quinzenalmente, que vai se chamar Contagem Regressiva LGPD. Então vai ser legal que eu vou trazer convidados para entrevistar e a gente vai falar desse contexto até chegar à lei. Vai ser bem interessante. Então, eu te convido a acessar lá meu canal, Vinícius Durbano, lá dentro do YouTube. E também, se você quiser consumir conteúdo sobre segurança da informação e sempre fazendo essa relação com a lei e com outras questões, entra lá no nosso blog, ecoit.com.br/blog, se inscreve lá na newsletter, você vai receber lá conteúdos por e-mail de tempos em tempos e você também pode acessar lá esse link que sempre tem, toda semana tem um artigo novo sobre segurança, tá bom? Então, agradeço sua presença até aqui, obrigado e compartilhe aqui, ó, antes de sair, compartilhe essa live aqui, que depois ainda vai ficar um tempo gravada e as pessoas vão conseguir acessar, tá bom? Obrigado e até quarta que vem às 11h30. Valeu, pessoal!